Mas é aquela coisa, né? Acho que vale até a gente perguntar. Por que a fake news se tornou algo tão eficiente? Será que é o fato da fake news? Formato fake news? Sabe? Ou será que tem a ver com outra coisa? Eu acho que tem a ver com outra coisa. Com outras coisas, né? Eu acho que tem a ver com capacidade de circulação de projetos de comunicação. Acho que tem a ver também com como se está disputando a hegemonia do pensamento, como que as pessoas estão presentes nos espaços políticos e o que se está se debatendo no espaço político. Porque a fake news é a pontinha do iceberg. Ela é a pontinha do iceberg de todo um processo de despolitização, de todo um processo de desconexão que esses grupos políticos, que esses destacamentos da sociedade vão tendo com a realidade. É isso, começa a ser... Por que se chega a esse ponto, né, de acreditar nessas coisas? Por quê? Acho que tem um espaço vazio aí, né? A mentira faz parte do nosso passado, do nosso presente e muito provavelmente vai fazer parte do nosso futuro. Eu queria começar esse vídeo agradecendo ao react que o Gustavo Gaiofato fez no meu vídeo. Eu gostei bastante, fiquei muito feliz com isso. E eu queria pegar um gancho então, gente, do vídeo do Gaiofato para comentar essa questão das fake news. Eu acho que ele coloca uma questão muito importante que diz respeito a todos nós. Todos nós precisamos lidar com esse mundo das fake news e a gente precisa entender o que está acontecendo se a gente quer mudar alguma coisa. E eu acho que eu tenho algumas ideias para dar sobre o tema. Uma juíza condenou cientistas por desmentirem um post que ligava diabetes a vermes. Tinha uma influencer querendo vender alguma coisa, estava falando de diabetes, estava falando de vermes e estava querendo fazer algum tipo de associação para vender alguma coisa. Cientistas desmascararam essa influencer, então essa vendedora, e foram condenados por difamação, enfim. Não podiam constranger uma pessoa que estava mentindo e enganando pessoas. Sempre que eu vou falar de fake news, sempre que eu vou falar dessa questão de verdade, etc., eu gosto de lembrar que na minha formação eu aprendi que a democracia surgiu na Grécia Antiga, onde os cidadãos tinham escravos e, inclusive, escravizavam as mulheres também, porque elas só serviam para o lar. Eu gosto de lembrar também que na Declaração da Independência dos Estados Unidos, onde eles dizem que é uma verdade evidente que todos os seres humanos nascem iguais, essas pessoas tinham escravos, né? Era um sistema escravagista. E que até hoje a gente entende tanto a Grécia Antiga quanto os Estados Unidos como democracias, e como eu não acredito nisso, como isso tá tão óbvio para quem é da esquerda radical, e essas coisas são propagadas ainda. A mentira é o modus operandi da mídia burguesa. A mentira faz parte, está dentro do nosso sistema. O nosso sistema, ele não sobrevive sem a mentira. No entanto, alguém pode dizer que fake news não é exatamente isso, né? Existe um outro tipo de fake news, né? Eu posso falar, mas olha só, quando eu falo de democracia, eu não estou pensando, não estou incluindo a categoria se tem escravo ou não, ou como tratam as mulheres. Eu estou dizendo que ali surgiram assembleias onde as pessoas discutiam as coisas e decidiam os rumos da cidade. Eu considero isso um malabarismo retórico fudido? Considero. Mas eu consigo entender que esse malabarismo retórico é diferente de fake news mesmo, onde os fatos estão ali comprovados e você está negando eles. Uma interpretação muito ruim de um tema é diferente de uma mentira. Dizer que o simples fato de existirem assembleias já é suficiente para eu considerar aquilo uma democracia é diferente de dizer que aqueles vermes e a diabetes estão interligados quando os cientistas sabem que não estão. Eu não sei o quão importante a gente tratar esses dois fenômenos como coisas diferentes, né? Não é sobre isso o vídeo, mas eu queria deixar esse clima, né, de que a gente já é acostumado com a mentira desde cedo. Dizer que Papai Noel existe, apresentam fada do dente. A gente está sempre convivendo com mentiras e inúmeras formas de mentiras, e o vídeo não é exatamente sobre isso, mas eu queria deixar esse clima, né, como a mentira faz parte da nossa vida. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em Filosofia, mestre e doutor em Filosofia Política e Ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. E como a gente fetichiza as coisas, quem é da filosofia, a Grécia Antiga é um fetiche. Você fala de Sócrates, Platão, Aristóteles, já parece que a gente está falando de algo muito grandioso, de algo muito foda, porque a gente resgata isso e a gente cria relações de poder e saber, tá? Relações de poder e saber, para transformar isso em algo muito grande. Se a nossa história fosse outra, se as relações de poder tivessem sido outras, se a gente tivesse pegado os sofistas e exaltado os sofistas, tratado Platão, Aristóteles como se eles fossem ruins, como
eles fossem péssimos e só falassem besteiras e criasse uma cultura mais baseada nos valores dos sofistas ou dos pré-socráticos, a gente teria outros tipos de relação com eles. Eles estariam fetichizados. Estaríamos tendo debates a partir do que sobrou dos textos ou das ideias deles. O mundo seria diferente e as relações de poder seriam diferentes, embora não tenha como dizer como elas seriam. E eu queria trazer duas provocações, né? Primeiro, Deus. Você consegue entender que acreditar ou não acreditar em Deus não é só uma questão de você parar e descobrir se faz sentido ou não para você? Se você nasce numa família católica, e daí quanto mais católica ou mais evangélica for essa família, você já nasce vinculado à necessidade de acreditar em Deus. Você pode até não acreditar, mas isso vai dar muito trabalho. Por isso que muitas pessoas buscam, né, vozes em algum lugar, buscam algum tipo de validação, porque a pessoa começa a sentir que não faz sentido para ela que Deus exista, mas se ela não conseguir nenhum tipo de validação, se ela não conseguir nenhum tipo de acolhimento, ela vai ficar isolada, ela vai inclusive se desnutrir emocionalmente. Então as nossas crenças, elas não são simplesmente um cálculo racional. Outra provocação, né? Monogamia. Tem um livro, inclusive, escrito por um casal que é monogâmico há quase 30 anos, intitulado O Mito da Monogamia. Então, cientificamente falando, nós não somos monogâmicos. Algumas pessoas podem ser monogâmicas, conseguem ter relações monogâmicas. Eu não tô aqui para dizer para ninguém ser não monogâmico ou alguma coisa do gênero, mas nós não somos monogâmicos. Consegue entender que para muitas pessoas que estão no relacionamento monogâmico, dizer isso, por exemplo, ou reconhecer isso, pode ser ruim, pode ser difícil, porque elas estão muito afetivamente ligadas a uma série de coisas. A maior parte das pessoas que eu vejo dizer se preocupar muito com a ciência são monogâmicas, porque elas não vão mudar o modo como elas querem se relacionar, o modo como elas são, as relações afetivas nas quais elas se encontram, só porque a ciência diz uma coisa. Eu não conheci ninguém até hoje que estivesse disposto a desmistificar todas as suas crenças, valores e desejos. Alguém ansioso por colocá-los em termos precisamente mais corretos. Segundo o filósofo pós-moderno Richard Rorty, quando alguém recebe uma nova informação, uma informação que, né, tem todas as características de uma informação verdadeira, mas que está em conflito com as suas crenças, ela precisa reorganizar todas as suas crenças para daí inserir essa nova informação e daí conviver em paz, enfim, eventualmente acreditar nessa nova informação. Isso acontece, por exemplo, quando você descobre algo terrível sobre uma pessoa que você ama, mas isso acontece quando você descobre que uma coisa que você acredita, na verdade, está errada. Quando eu comecei a me radicalizar, eu já tinha um mestrado e um doutorado em filosofia política, onde eu estudei Michel Foucault. Eu já tinha uma visão bem esquerdista de Foucault e da realidade, mas eu sou cria de um departamento kantiano. E esse departamento não está muito preocupado com Marx, nunca teve. E, consequentemente, eu não estava muito preocupado com Marx. Eu não odiava, mas eu não via como alguém muito importante. Eu tinha lido o Manifesto e a Ideologia Alemã, eu não tinha nenhum guia, nenhuma leitura guiada, ninguém para me dizer como entender melhor esses livros. Os manuais de filosofia, livros explicativos, normalmente eram escritos por não marxistas, os que eu li, pelo menos até então. Então sempre apresentava uma visão um pouco caricata que nunca me vinculou, então, a pensar, poxa, aqui tem algo muito relevante. Eu achava interessante, eu nunca fui alguém que odiava Marx, às vezes tinha até um pouco de ranço de alguns marxistas, mas isso continua dependendo do marxista que a gente vai falando, então tá tudo certo. Quando eu comecei a entender, né, quando veio toda uma série de fenômenos políticos e eu comecei a entender a importância do marxismo, eu não virei automaticamente marxista. Precisei reorientar todas as minhas ideias, minhas crenças, inclusive o meu conhecimento de Foucault, para que isso se tornasse compatível. Eu posso dizer que eu tive bastante sucesso, na minha opinião. Hoje eu digo que eu sou Foucaultiano e marxista, né, ou que eu sou pós-moderno e materialista, histórico, enfim. E tem gente que acha que isso é um absurdo. Tem gente que tem marxista rindo da minha cara. Mas é isso. Eu cresci e o meu modelo de intelectualidade foram os meus professores. Eles não ligavam para Marx. Por que eu ia ligar? Mas daí eu saí frustrado da faculdade, eu trabalhei de telemarketing e descobri que, por pior que fosse a vida acadêmica, a vida de professor, existe coisa muito pior. Acabei voltando, acabei descobrindo Foucault, lendo Vigiar e Punir e entrei para o mestrado. Eu sei que quem está na tradição marxista também está dentro de uma tradição com pessoas que muitas vezes não se importam com Foucault, pessoas que muitas vezes, inclusive, estão falando mal de Foucault. Essas pessoas têm os mesmos motivos para não se importar com Foucault que eu tinha para não me importar com Marx.
Mas assim, tem algumas pessoas que se importam, então eu vou continuar fazendo o meu trabalho na internet, não só tentando conciliar os dois, mas tentando pensar o presente, pensar o que está acontecendo no mundo. Eu reconheço que tanto na minha trajetória quanto na trajetória de qualquer um de vocês tem muito afeto envolvido. Hume estava certo quando ele disse que a razão é escrava das paixões. E mais, quem acha que é muito racional, quem acha que está acima disso, é porque está apaixonado pela sua própria racionalidade. Então, eu queria convidar, quem está assistindo, para a gente colocar esse elemento quando a gente for pensar nas pessoas. Colocar esse elemento do afeto quando a gente for pensar, será que essa pessoa realmente é burra só porque ela está falando algo que me parece muito burro e que talvez seja muito burro? A gente precisa entender que elas precisam harmonizar, reharmonizar um conjunto de crenças que ela já tem e um conjunto de relações que ela já tem. Eu lembro que quando surgiu o bolsonarismo, eu critiquei uma amiga por ainda falar com pessoas que defendem Bolsonaro e ela me falou que 80% das pessoas do meio social dela defendiam o Bolsonaro. Para mim tá entre 5% do meu meio social que defende o Bolsonaro. Então assim, eu tô ciente que eu fui muito injusto com ela. É completamente desigual você pistolar com 5% do seu meio ou com 80%. Ela não gostava do Bolsonaro, mas ela era mais conivente com o bolsonarismo do que eu. Não é porque ela era mais burra, é porque 80% do meio dela era bolsonarista. E daí eu vou provocar. O terraplanista, ele não é terraplanista porque ele é burro. Embora ele possa ser burro, tá? Não é esse o ponto. O terraplanista, ele é terraplanista porque ele se sente fracassado. Ele se sente um merda. O mundo em que ele vive não dá muito valor para a pessoa que ele é. Não sei porquê, Tem vários terraplanistas, eu não tenho como analisar um por um. Mas o que acontece é que no momento que ele começa a acreditar no terraplanismo, ele se torna uma pessoa especial. Porque agora o mundo inteiro está enganado por uma conspiração internacional e ele é uma das poucas pessoas que sabe a verdade. O resto do mundo é um bando de otário, ele e o clubinho dele são foda. É muito mais sobre afeto do que sobre inteligência. Nietzsche diz que o ressentido cria um mundo imaginário onde ele pode se vingar daquele que faz mal. Ele está alfinetando o cristianismo, o paraíso, o inferno, etc. O que eu quero dizer para vocês é que, do que quer que seja, o terraplanista está se vingando. Ele está se vingando construindo um mundo onde você é o otário, não ele. O seguidor do coach, ele vai se tornar milionário para se vingar do mundo que trata ele como um pobre fudido. E daí você saber que a maior parte deles não vai se tornar é irrelevante. Ele acredita que ele vai. E ele tá com raiva, ele tá ressentido. O pobre de esquerda, ele é muito mais realista. Ele sabe que o mundo tá uma merda, ele sabe que ele é explorado, ele sabe que muito provavelmente ele vai morrer pobre. O pobre de direita vai pelos afetos. O mundo tá uma merda, mas ele vai triunfar. Ele vai trabalhar de Uber, ele vai trabalhar de food e ele vai ficar rico. O aquecimento global é exagero de esquerdista. Ele vai ter uma vida de boas. Tá errado? Tá. Mas é o que faz sentido pra ele. Talvez seja o que impede ele de surtar. E convenhamos que nós de esquerda, que estamos entendendo melhor o que está acontecendo no mundo, estamos mais próximos de surtar, gente? Eu, pelo menos, me declaro culpado. Eu não sei quanto a vocês, na verdade eu sei, mas estamos mais surtados, tá? Estamos e temos boas razões para isso. O Lula mobilizou muitos afetos. Muita gente saiu da fome por causa do Bolsa Família e muitas pessoas sabem que só fizeram faculdade por causa das cotas, por causa de programas do governo Lula, que às vezes nem foi o Lula que fez, mas pouco importa. Hoje muitas pessoas só têm universidade por causa de políticas públicas do Lula. O Bolsonaro também mobilizou muitos afetos, porque teve muito pobre que foi para a universidade por causa de políticas públicas, mas teve muito pobre que não foi. Teve muito pobre que não foi e viu o pobre que foi, muitas vezes voltar e olhar ele de cima para baixo. Ele foi muitas vezes olhado de cima para baixo por motivos que a gente concorda até. Porque ele é racista, porque ele é misógino, porque ele tem um monte de opinião preconceituosa que a gente realmente não gosta, A gente realmente não gosta. Eu não tô aqui para defender essas opiniões. Eu tô aqui para falar um pouco desse jogo de afetos, para falar um pouco dessas relações de poder que ocorreram, para eu entendê-las melhor, porque eu sei que vocês vão comentar aqui e vão trazer muita coisa interessante. E eu aprendo muito com isso. Eu também passo muita raiva com as merdas que outras pessoas vão falar, mas eu sei que elas também têm um motivo, elas também têm uma fonte, Elas não surgem do nada, elas não brotam do nada. É por isso que Lula e Bolsonaro ficaram tão grandes. Existe uma memória afetiva do governo Lula, existe uma esperança no governo Bolsonaro para quem não acredita mais na velha política. E o Bolsonaro se apresentou como contra o sistema. O Bolsonaro se apresentou como contra o sistema. A esquerda institucional está se apresentando em defesa do sistema, não está dando certo. Uma vez eu perguntei pro meu pai se ele admitia que o Bolsonaro é um merda. E o meu pai falou, sim, ele é um merda, mas o Lula é pior.
Ele não tem argumentos, ele tem afeto, ele tem grupinho de WhatsApp com pessoas construindo narrativa, ele tem Brasil Paralelo mandando e-mail pra ele. Mas mesmo assim ele acha o Bolsonaro um merda. E adivinha de quem que ele estava falando esses dias? As fake news mobilizam afetos. O Pablo Marçal mobiliza afetos. Ele está preenchendo vácuos de poder. A esquerda institucional está completamente desidratada. A direita bolsonarista também está desidratada. Porém, o núcleo duro da extrema-direita, o agronegócio ou a bancada evangélica, não estão desidratados. Então, se Bolsonaro está desidratado, isso é verdade, a extrema-direita não está. E a extrema-direita se apresenta contra o sistema, ao mesmo tempo que defende o sistema. Eu sei disso, você sabe disso, muita gente não sabe disso, muita gente não vai conseguir harmonizar isso com as suas crenças. E eu não estou em momento algum dizendo pra gente ir só pela via dos afetos. Eu estou dizendo que a gente precisa equilibrar razão e emoção. Não é mais razão, menos emoção, não é mais emoção, menos razão. É equilibrar. Daí, né, se aproximando do final, as fake news fazem sucesso por dois motivos centrais. O primeiro é que a gente vem falando, que elas mobilizam afetos de maneira muito importante. E muitas vezes isso faz mais sentido para as pessoas do que uma análise racional, científica da realidade. Segunda, porque elas fazem a manutenção do sistema. A gente não pode esquecer da realidade material das coisas. A gente não pode esquecer que tem muitas outras relações de poder envolvidas. Os donos do poder sempre souberam disso. Sempre foi sobre vencer. E a vitória sempre foi sobre ter a violência, ter as armas na mão, mobilizar afetos, mobilizar os discursos, mobilizar as relações de saber, poder e subjetividade. Já dizia Maquiavel, os profetas armados triunfaram, os profetas desarmados fracassaram. Foucault se pergunta, por que a sexualidade é tão importante nos dias de hoje? Ele conclui que é porque ela atua em duas linhas. Por um lado, ela mobiliza a anátomo-política dos corpos. Por outro, ela mobiliza a biopolítica das populações. Ou seja, ela permite tanto disciplinar corpos quanto gerir populações. Eu não vou me aprofundar nisso. Eu vou dizer que é por conta de relações de poder. A gente não fala tanto de sexualidade, a sexualidade não está tanto na boca dos cientistas e dos pseudocientistas e dos moralistas e de todo o resto por acaso. É porque ela mobiliza relações de poder. E ela mobiliza afetos, né? Você pode odiar uma pessoa pela sua sexualidade. Você pode odiar uma pessoa pelo comportamento sexual que ela tem. Você pode considerá-la superior ou inferior por causa disso. Daí fica a minha pergunta, então, né, para todo mundo. O que a esquerda radical tem a oferecer para o mundo, além de uma análise bem racional, bem correta da realidade? Porque eu sou de esquerda radical e eu concordo com isso. E a gente tem que seguir com o trabalho da conscientização. A conscientização é muito importante. Mas assim, é só conscientização que a gente tem? Porque não é só isso que as pessoas querem. Eu digo mais, eu realmente não sei a resposta. Eu tô aqui para perguntar para vocês também, tá? Eu tô aqui para perguntar para vocês. Eu vou adorar os comentários, eu vou adorar as ideias que vocês vão trazer, mas é isso, eu gostaria de terminar esse vídeo dizendo mais razão e mais emoção. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.